Para fabricar o sorvete industrial perfeito, e aqui eu estou falando daquele de supermercado mesmo, que todo mundo adora, o ingrediente secreto não é, um leite fresco da fazenda, Não é mesmo. nem um açúcar super especial ou um creme artesanal batido na hora. O verdadeiro ingrediente secreto são, pasmem, 15 equações matemáticas simultâneas. É uma quebra total de expectativa, né? Total. A gente gosta muito de acreditar que as coisas que nos dão prazer, especialmente na alimentação, são criadas puramente com aquele toque humano, quase mágico, sabe? Exato, vem logo aquela imagem clássica na cabeça, o chefe de chapéu branco, de pé do lado de um tanque, provando a mistura com uma colher de pau e dizendo tipo, precisa de mais uma pitadinha de açúcar aqui. Pois é, mas o nosso mergulho de hoje vai desconstruir totalmente essa imagem romântica. Vai mesmo. Nós vamos investigar a realidade crua por trás daquela textura que derrete perfeitamente na boca de quem está tomando sorvete. E a verdade é que não estamos falando de arte culinária de jeito nenhum. Não, nós estamos falando de matemática pura, fria e calculista. E para isso, a gente trouxe para a mesa um material fascinante da Universidade Federal de Itajubá, a Unifei. Um documento excelente, por sinal. Sim, especificamente um material do Instituto de Engenharia de Produção e Gestão deles. É um texto focado na área de pesquisa operacional. Olha, esse é um daqueles documentos que muda para sempre a forma como a gente olha para as prateleiras do supermercado. Sem dúvida. A pesquisa operacional, para quem não tem tanta familiaridade, é um campo da engenharia focado em tomar a melhor decisão possível dentro de um cenário que é cheio de restrições. E o material da Unifei ilustra perfeitamente isso, com o que eles chamam no texto de exemplo 4.5.8, que é o problema da fabricação de sorvete. A premissa do problema parece até inofensiva no começo. Sim, super simples, né? O objetivo da fábrica é produzir exatos 100 quilos de sorvete. Isso. Mas a maneira como a engenharia chega a esses 100 quilos é o que vai explodir a cabeça da nossa audiência hoje. E vale até um aviso aqui. Claro, manda bala. A missão desta nossa análise profunda não é ensinar ninguém a abrir uma sorveteria de bairro, tá? Não, definitivamente não. Nosso foco é desvendar como a indústria formula problemas matemáticos complexos para fazer algo que é vital para a sobrevivência de qualquer empresa, que é espremer e minimizar os custos até o último centavo. Mas sem desviar 1 milímetro sequer da qualidade exigida, né? Porque o sorvete tem que continuar gostoso. Exatamente, é a busca pela eficiência absoluta. E para entender como um algoritmo de computador resolve esse quebra-cabeça gigante, a gente primeiro precisa entender as regras do jogo. Tá, e quais são essas regras? Na indústria alimentícia de grande escala, as expectativas de padronização são fortíssimas. Se uma pessoa compra um pote de sorvete de uma marca hoje e depois compra outro pote da mesmíssima marca daqui a um ano... A expectativa é que a experiência sensorial seja rigorosamente idêntica. O mesmo sabor, a mesma textura. Perfeito. Não há espaço nenhum para o famoso olhômetro do cozinheiro. E o texto da universidade traduz essa exigência em números bem rígidos, né? Vamos desvendar isso. Para fazer esses 100 quilos de sorvete, a receita tem limites mínimos e máximos para praticamente tudo. Tudo mesmo. Por exemplo, a gordura total da mistura tem que ficar obrigatoriamente entre 10% e 16%. O açúcar precisa estar entre 11% e 17%. E aí tem um detalhe que costuma chocar muita gente que não conhece a indústria. A água. A água. Um sorvete leva muita água. Pela regra do problema, ela precisa representar entre 58,5% e 62,5% do peso total. Quase 60% do sorvete é água. E além dessas faixas de tolerância que variam, existem também componentes com medidas cravadas, sem margem de erro. Tipo o quê? O material cita que o estabilizador tem que ser exatamente 0,37%. Nossa, super específico. Sim, e o emulsificador precisa ser exato 0,10%. É um mapa extremamente restrito que o computador precisa seguir. Caramba. E para navegar nesse mapa e chegar nos 100 quilos exatos, a fábrica tem um arsenal de 13 matérias-primas diferentes à disposição. 13 ingredientes na dispensa? Isso. Imagina a dispensa dessa fábrica. A gente tem creme de leite com 40% de gordura, creme com 38%, leite 3,2%, leite 4,0%,
Tem também leites condensados gordos e magros. Tem manteiga? Sólidos secos, whey, sacarose, garapa sim, garapa no sorvete industrial, quem diria. Dá para acreditar. E, claro, a água pura. Mas o detalhe crucial aqui, o que realmente movimenta o problema, é que cada um desses 13 itens tem um custo financeiro bem específico. É aí que o jogo de xadrez começa. Exato. O creme com 40% de gordura, por exemplo, custa 27 unidades financeiras por quilo. A manteiga já custa 15. E a água pura, aquela que vem direto do encanamento da fábrica, custa 0. 0! Totalmente de graça! E o que é fascinante aqui é que é justamente nesse ponto que a intuição humana começa a falhar miseravelmente. Por quê? Parece só uma questão de escolher os mais baratos. Parece, né? Mas a necessidade da matemática se impõe com força porque a complexidade não surge apenas pelo número de 13 opções na prateleira. A grande dificuldade é que quase nenhum desses ingredientes é puro. Ah, entendi. Eles são misturas por si só. Exatamente, eles são pacotes compostos por múltiplas propriedades químicas. Eu gosto de pensar nisso criando uma analogia. É como tentar montar um quebra-cabeça gigante onde cada peça tem um custo diferente, certo? Certo. Só que tem um agravante. É como se algumas peças trouxessem convidados indesejados para a festa. Uma ótima analogia. Os penetras da festa. Os penetras, exato. Porque quando o fabricante decide, por exemplo, adicionar 1 quilo de creme 40% para tentar bater a meta de gordura, ele não está jogando apenas gordura no tanque de mistura. Não. Não. Se a gente olhar a tabela de composição química lá no documento da Unifei, esse creme tem, sim, 40% de gordura. Mas ele traz consigo quase 55% de água. Caramba. E mais 5% de sólidos de leite. Ou seja, ao tentar resolver o problema específico da gordura, o fabricante acidentalmente altera o nível de água e o nível de sólidos da receita inteira. É um efeito dominó constante, então. Se a fábrica adicionar manteiga, que na nossa cabeça parece ser pura gordura, acaba jogando uns 3% de água sorrateiramente lá na mistura. Exatamente. Cada escolha afeta 3 ou 4 exigências da receita ao mesmo tempo. É por isso que, com tantas peças que se sobrepõem e custos variando de 0 a valores altíssimos, é humanamente impossível calcular de cabeça a combinação mais barata. Não tem cérebro que dê conta. Não tem. É por isso que a gente precisa traduzir o mundo físico da fábrica para a linguagem abstrata da pesquisa operacional. E como é que a engenharia de produção faz isso? O método estrutura o problema de forma lógica em 4 passos. O primeiro passo é que o sistema precisa definir o que está sob o controle dele. São as chamadas variáveis de decisão. Tá, variáveis de decisão. Na prática, o que são elas? Seriam tipo os botões de volume que o computador pode girar? Isso mesmo, perfeita comparação. São as quantidades, em quilos, de cada um dos 3 ingredientes. O algoritmo precisa descobrir quantos quilos de creme, quantos quilos de leite e quantos de água vão entrar na panela. Eles chamam isso de X1 até X13. Certo. Uma vez que o computador sabe quais botões ele tem permissão para girar, qual é o próximo passo? O passo 2 é ter um objetivo claro. O documento chama isso de função objetivo. O grande alvo da empresa. Exato, que no nosso caso é a instrução de minimizar Z. E esse Z é o custo total de produção. Basicamente, o sistema pega a quantidade de cada ingrediente, que são os X's, e multiplica pelo seu preço. Então, se o computador usar muito creme, o custo sobe super rápido porque o multiplicador dele é 27. Isso. Se usar leite, sobe um pouco mais devagar porque o preço é só 3. Exatamente. A missão cega e implacável do algoritmo é puxar o resultado final dessa soma gigantesca para o menor número possível. Tá, mas aí entra um problema. Ele não pode simplesmente girar todos os botões de volume para o 0 para não gastar nada. Aí é que tá. Ele não pode zerar tudo porque existem as regras de qualidade que a gente mencionou antes. E esse é o passo 3, as restrições. E é aqui que chegamos na parte mais impressionante de como o algoritmo funciona. Porque as restrições são o que seguram a qualidade, né? Limites do que é um sorvete aceitável.
Olha, eu confesso que, lendo o material para preparar esse nosso mergulho, eu parei para pensar. 15 equações enormes, cheias de frações, regras de proporção, tudo isso apenas para bater 100 quilos de sorvete? Parece muito, né? Demais. Eu pensei, será que não é um preciosismo acadêmico exagerado? A fábrica da vida real não poderia simplesmente ter uma margem de erro um pouquinho mais flexível? Se conectarmos isso ao cenário maior da produção em massa, não é exagero nenhum. Pensa na escala global de uma marca famosa. Tá, faz sentido. Se um componente químico crucial, como o total de sólidos no leite, tem um limite máximo de 25% e um mínimo de 20,5%, A matemática precisa transformar isso em paredes de concreto, certo? precisamente. A linguagem de programação não entende um comando do tipo, tenta deixar mais ou menos perto de 20%, tá de bom tamanho. Não existe meio termo para o computador. Ele precisa de fronteiras rígidas para saber exatamente onde ele pode pisar. É isso. Aquela única regra que parecia simples, a dos sólidos no leite, se transforma imediatamente em duas barreiras invisíveis. Como assim duas? O computador calcula todas as frações de sólidos que estão presentes, escondidas no creme, no soro, no leite. Ele soma tudo isso e cria a primeira regra. Essa soma toda não pode, em hipótese alguma, ultrapassar 25. Entendi. E a segunda barreira? E logo embaixo ele cria outra. Essa mesmíssima soma não pode cair abaixo de 20,5. O algoritmo de pesquisa operacional funciona navegando por esse espaço multidimensional. Tateando no escuro? Exato. Ele vai testando milhares de combinações, esbarrando na parede do limite máximo de açúcar, deslizando pela parede da gordura mínima, sempre tentando escorregar para o canto matemático, onde o custo financeiro é o mais baixo. Ah, e faltou o quarto passo, né? Bem lembrado. O passo 4 são as restrições de não negatividade, que é a lógica básica da física. O computador precisa ser avisado de que as variáveis não podem ser menores que zero. Afinal, não dá para colocar menos 2 quilos de açúcar na panela. É fascinante tentar visualizar tudo isso. Não é um chefe provando que está na panela de jeito nenhum. De jeito nenhum. É um programa de computador tateando as paredes de um labirinto matemático de 15 dimensões até achar a saída mais barata. Mas olha, vamos trazer isso de volta para o mundo real, porque a teoria abstrata é legal, mas é quando a gente olha para a química dos ingredientes e para os preços deles que o verdadeiro ahá acontece. Com certeza. Nós mencionamos que os custos variam muito, né? Sim, os extremos dessa tabela de preços da Unifei são muito reveladores. Vamos olhar para eles com calma. Os aditivos microscópicos são os verdadeiros vilões do orçamento da fábrica. O emulsificador custa absurdos 78 por unidade financeira o quilo. É caríssimo. O estabilizador custa 55. Ainda bem que a receita exige frações minúsculas deles, tipo 0, alguma coisa. Mas, na outra ponta do espectro, como a gente destacou lá no começo, temos a água pura. A água que vem do cano da fábrica. A água que custa exatamente zero. E aí a gente tem que lembrar daquelas regras que o engenheiro mapeou. A água é o componente mais volumoso de todo o sorvete. A receita final precisa ter cerca de 60% de água na sua composição química. O que nos leva à grande armadilha lógica desse documento. E olha, para quem nos ouve, aqui é que fica muito interessante. É a melhor parte. Se a água da torneira tem custo zero, e a gente precisa preencher a maior parte desses 100 quilos de sorvete com hidratação, e a gente sabe que o objetivo principal do algoritmo é espremer o custo até o limite, qualquer pessoa com bom senso olhando para isso pensaria, a solução óbvia é abrir a torneira. Abrir com tudo, né? Lógico. O computador deveria usar o máximo de água pura possível até bater no teto daquele limite de 62,5%, porque é um volume gigantesco que sai totalmente de graça. Faz todo o sentido do mundo quando a gente usa só a intuição. Por que diabos alguém pagaria por líquidos se tem um saindo de graça na torneira? Pois é, por quê? Mas isso levanta uma questão importante, que é exatamente a armadilha do problema. É o erro clássico de quem tenta otimizar apenas uma parte do problema sem olhar para o sistema inteiro. A genialidade da formulação matemática que o pessoal da Unifei demonstrou é que ela enxerga o tabuleiro todo. Tá, mas me explica, por que a água de graça é uma armadilha? Por causa do efeito de diluição. Diluição. Isso. Se a receita receber água pura demais,
O volume total do tanque aumenta super rápido, certo? Mas os nutrientes não aumentam junto. Ah, claro, a água não tem gordura. Exato. Ao injetar muita água livre, a gente dilui drasticamente a concentração de sólidos e de gordura da receita inteira. E o que acontece com aquelas nossas 15 restrições matemáticas lá das paredes do labirinto? Os alarmes disparam na hora. Disparam. O algoritmo percebe na mesma hora que, por causa de tanta água, a mistura caiu abaixo dos 10% mínimos de gordura e despencou abaixo dos 37% mínimos de sólidos que eram exigidos. Nossa, e como o computador tenta corrigir isso sem diminuir a água que já colocou? Ele tem que repor as coisas. Exatamente. Para compensar essa diluição brutal e salvar a receita, para não quebrar as regras, o sistema seria forçado a comprar ingredientes super concentrados para repor a gordura e os sólidos sem poder adicionar mais nenhum líquido junto. E ingredientes super concentrados são? São muito mais caros. Ele teria que comprar muita manteiga, que custa 15, ou aqueles sólidos secos whey, que custam 10. Entendi agora. O ingrediente grátis, a água, na verdade exige a contratação de ingredientes caríssimos de resgate para consertar o estrago químico que a própria água causou. O barato sai astronomicamente caro. É um ecossistema de interdependência perfeita, não é? O modelo matemático avalia todas essas ramificações ocultas, esses efeitos cascata, antes de cravar uma escolha definitiva. Ele testa milhões de caminhos para ver qual pacote exato de ingredientes resolve todas as exigências químicas de qualidade simultaneamente pelo menor preço possível. Bom, o cenário está montadíssimo. A gente tem os 3 ingredientes na mesa, as 15 equações servindo como as paredes indestrutíveis do labirinto, a meta implacável de baratear tudo e a armadilha mortal da água gratuita só esperando para pegar os desatentos. Qual foi o fundo do poço financeiro, o valor mínimo que o algoritmo conseguiu atingir mantendo a qualidade perfeita daqueles 100 quilos? A solução ótima calculada encontrou o custo mínimo de exatos 934,08. 934,08. E nenhum centavo a menos é possível sem quebrar alguma daquelas 15 regras. E para chegar nesse número mágico e fechar os 100 quilos de sorvete, quais ingredientes sobreviveram ao corte rigoroso do computador? Porque a gente sabe que ele descartou coisas. A receita vencedora descartou a maior parte da prateleira. O grande pilar da mistura, o vencedor mesmo, foi o leite 4,0%. Quanto entrou dele? Ele contribuiu com quase 60 quilos. Foram 59,12 quilos para ser exata. A maior parte do sorvete, então, é esse leite. Sim. Depois, o sistema puxou pouco mais de 19 quilos de creme 40%. Mais cerca de 4,5 kg de sólidos de whey, quase 17 quilos de sacarose, para garantir o limite mínimo lá do açúcar que a gente falou. Certo. E, naturalmente, não dá para esquecer aquelas frações minúsculas e inegociáveis do estabilizador e do emulsificador, que cravaram nos valores exatos exigidos. Foi uma escolha bem cirúrgica. E isso significa que tivemos vários ingredientes que, simplesmente, perderam a batalha matemática. Ficaram zerados. Vários. O creme com 38% de gordura, por exemplo, foi completamente ignorado. O leite 3,2% também foi descartado, né? A manteiga, a garapa, tudo isso ficou de fora da panela. Tudo zerado nas variáveis do resultado. Mas olha, o detalhe que realmente salta aos olhos nos resultados finais desse documento, a grande reviravolta dessa nossa análise profunda, é o volume que o computador destinou à tal da água pura. É o momento de glória do algoritmo. O relatório mostra o número exato, ali no X13, e o número é 0,00. Nenhuma gota. Nenhuma. O algoritmo encontrou a receita mais barata possível, banindo sumariamente o único ingrediente de toda a lista que era totalmente de graça. Nenhuma gota de água da torneira entrou na mistura ideal. E a explicação lógica por trás disso revela o verdadeiro brilho desse método de engenharia. O segredo todo dessa vitória está naquela escolha massiva do leite 4,0%. Porque ele foi o escolhido em vez da água. Porque o algoritmo, navegando por aquele labirinto de restrições por todas as frentes, percebeu que o leite 4,0% funciona como um pacote promocional perfeito. Como assim um pacote promocional?
Pensa bem, se leite custa muito pouco, são apenas 3 unidades financeiras. E na sua composição química interna, ele já traz a água e a gordura quase na proporção exata que a receita final do sorvete precisa. Ah, entendi. Ele fornece o volume líquido necessário, sem causar aquela diluição extrema que a água pura causaria. Matematicamente, a engenharia provou que é mais eficiente pagar um pouquinho, só R$ 3 ou unidades financeiras, por esse leite que já resolve o problema da hidratação e da gordura num golpe só, do que usar a água, de graça, e depois ser obrigada a gastar fortunas com a manteiga para corrigir a textura que foi destruída. É um golpe de mestre da otimização. Nossa, o grátis foi rejeitado sem dó, porque, no quadro geral do sistema, a eficiência do pacote combinado do leite falava muito mais alto. E isso é uma lição fantástica. Não apenas sobre como se faz sorvete na fábrica, mas sobre como sistemas complexos funcionam de verdade. Com certeza. Uma escolha isolada que parece brilhante na intuição, tipo usar algo de graça, pode ser um desastre completo quando inserida em uma rede amarrada de restrições. E essa é a engenharia invisível que molda o nosso cotidiano. Porque esse exato raciocínio lógico de mapear ingredientes, custos e restrições químicas em matrizes matemáticas não é usado apenas para planejar sobremesas, né? Nossa, não mesmo. É a base de quase tudo. É a base para criar rações para animais de forma otimizada. É usado para misturar diferentes combustíveis dentro de refinarias gigantes ou para criar ligas metálicas específicas na indústria pesada. A matemática entra em cena para encontrar o caminho da eficiência máxima que a simples intuição humana jamais alcançaria sozinha, tateando no escuro. Que jornada incrível que nós fizemos até entender isso hoje. A gente começou o mergulho com uma visão quase poética da culinária, imaginando uma cozinha artesanal, calma, e rapidamente fomos imersos num campo de força de 15 equações químicas inegociáveis. Foi uma desconstrução. Nós vimos de perto como a complexidade surge do fato de que ingredientes nunca são puros. Eles são verdadeiros cavalos de Troia carregando água, gordura e sólidos simultaneamente. Nós desmascaramos a nossa própria intuição que mandava usar a água de graça. E entendemos o perigo invisível do efeito de diluição. E, no fim, a gente chegou à vitória implacável do algoritmo, que cravou o custo final em 934,08, ignorando completamente, e com razão, a torneira de água gratuita, tudo isso graças à genialidade da formulação da pesquisa operacional detalhada lá pelo pessoal da Unifei. É a prova definitiva de que entender a estrutura profunda de um problema, mapear todas as peças, é a única forma de encontrar a sua verdadeira solução. O que nos deixa, para encerrar, com um pensamento final provocativo para quem está acompanhando a gente. Uma pequena semente de curiosidade para levar depois que esta nossa investigação terminar. Vamos lá! Se um problema acadêmico razoavelmente pequeno e simples, lidando com apenas 13 ingredientes para fazer meros 100 quilos de sorvete, conseguiu gerar um resultado tão contraintuitivo a ponto de proibir o uso de um ingrediente 100% gratuito, imaginemos o que acontece na nossa realidade atual em escala global. É assustador se a gente parar para pensar. Pensemos nos enormes algoritmos logísticos e nas inteligências artificiais das multinacionais de hoje. Eles não estão lidando com 13 variáveis na tela. Eles estão lidando com milhares, simultaneamente. Flutuações de câmbio, safras globais de cacau do outro lado do mundo, custos flutuantes de transporte marítimo, impostos de importação mudando a cada hora. Exato. Diante de todo esse caos invisível, até que ponto as texturas que nós tanto amamos nos alimentos das prateleiras, os sabores que a gente considera familiares ou até mesmo tradicionais, não são, na verdade, apenas o subproduto incidental de um gigantesco cálculo matemático minimizando custos de forma fria em um servidor de computador. Fica a reflexão. Fica mesmo a reflexão, para nossa audiência pensar na próxima ida ao corredor de congelados do supermercado. E com isso a gente se despede. Até o nosso próximo mergulho.